Olá pessoal, graça e paz. Bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro que trata sobre os dons espirituais. No nosso último encontro, falei sobre os dons de curar. Hoje quero esclarecer uma dúvida que frequentemente angustia os cristãos. Se os dons de curar são reais e continuam atuantes em nossos dias, por que certas pessoas não são curadas? Me acompanhe até o final desse vídeo para entender esse dilema. Se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, que tratou sobre os dons de curar, é só clicar no link que aparece abaixo na descrição e assistir. Se você quer compreender melhor algum dom espiritual e quer que eu trate sobre ele nesta série, é só registrar nos comentários sua sugestão, que eu terei o maior prazer em ajudar. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se agora mesmo e deixe o seu like, o seu joinha, e nos comentários registre suas experiências com os dons espirituais. Sua participação é muito importante para nós. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos que serão publicados. Voltando ao tema do encontro de hoje, por que certas pessoas não são curadas? O senso comum afirma que quando alguém não recebe a cura, isso é um sinal evidente de falta de fé dessa pessoa. Será que a resposta a essa pergunta é tão simples assim? Após mais de 37 anos de caminhada cristã, estou cada vez mais convencido de que as coisas não são tão simples como parecem. Quantas pessoas sinceras e cheias de fé já clamaram a Deus por cura, sem que a cura viesse? Por que isso acontece? Vou apresentar, à luz das Escrituras, algumas razões que podem servir de impedimento para que uma pessoa enferma receba a cura. A primeira razão, indubitavelmente, é a falta de fé para receber a cura. A manifestação dos dons de curar pode ser limitada pela incredulidade de alguém ou de um grupo de pessoas. Essa incredulidade é um estado, atitude ou tendência de quem conscientemente não se deixa convencer. O próprio Jesus viveu uma experiência assim, no início do seu ministério, de acordo com Marcos capítulo 6, versos de 4 a 6. O texto da Escritura diz o seguinte: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Outra razão que pode impedir a cura é um pecado não abandonado. Na Epístola de Tiago, capítulo 5, versos 14 a 16, encontramos a seguinte recomendação: Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Outra razão que gera muita polêmica é o fato de que algumas doenças podem e devem ser tratadas por meios naturais, pela medicina e através de medicamentos. Para muitos cristãos, procurar auxílio médico ou fazer uso de medicamentos é um sinal evidente de falta de fé. Os seguintes textos geralmente são utilizados de maneira descontextualizada e equivocada para depreciar o uso dos recursos médicos ou medicamentosos. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Afirmar que Asa morreu enfermo porque procurou um médico é um tremendo equívoco. O versículo e o contexto como um todo mostra que o problema do rei Asa era o pecado e o abandono ao Senhor. Não buscou ao Senhor é a demonstração clara de que Asa havia conscientemente decidido abandonar o Senhor e confiar nos seus próprios recursos, como por exemplo afirma o mesmo capítulo 16, o versículo 7. Naquele mesmo tempo, veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. O que o texto sagrado enfatiza é a rebelião do rei Asa contra o Senhor,
e não a sua atitude de simplesmente buscar auxílio médico. Procurar ajuda médica, no caso do rei Asa, foi só a confirmação de que ele não estava mais disposto a confiar no Senhor. Abandonar ao Senhor e colocar sua confiança em qualquer outro recurso traz juízo iminente. Outro texto muito usado de maneira equivocada para depreciar o trabalho médico é Marcos, capítulo 5, versículo 26, que conta a história de uma mulher que sofria com hemorragia havia 12 anos. Esse texto apresenta o relato dessa mulher, a situação em que ela se encontrava, e o escritor Marcos, possivelmente influenciado por Pedro, algumas pessoas assumem que por trás das mãos de quem escreveu Marcos está lá a genialidade, está lá a mão do próprio apóstolo Pedro. Algumas pessoas assumem que o texto ele tem esse teor, e o teor parece meio rígido, parece de fato uma postura que alguém assume contra a medicina. O texto traz para a gente essa ideia, eu vou ler ele com você e depois nós vamos fazer a mesma leitura do texto a partir de um outro personagem, outro escritor. Então olha o que Marcos 25, 26 diz a respeito da mulher que sofria com essa hemorragia há 12 anos. Essa mulher havia padecido muito, com muitos médicos, então veja a ênfase que é dada ao sofrimento dela, ela padecia muito com muitos médicos, e havia despendido tudo quanto tinha, havia gastado tudo quanto tinha com a medicina, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Então muita gente lê esse texto e assume que a partir da leitura desse texto é possível dizer que gastar dinheiro com medicina, que investir em saúde é de fato uma perda de tempo e que o caso dessa mulher serve para mostrar isso. A mulher gastou tudo o que ela possuía, tudo o que ela tinha com os médicos, não resolveu a situação dela e ela piorou. Então uma leitura equivocada desse texto pode dar para a gente a possibilidade de pensar que a Escritura orienta não buscar auxílio médico, não buscar ajuda médica, porque isso é pura perda de tempo. Agora, preste atenção no mesmo depoimento dito na perspectiva de um profissional da saúde, Lucas, que de acordo com Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo o chama de Lucas, o médico amado. Lucas capítulo 8, versículo 43, descreve aquele mesmo acontecimento, a mesma situação, a mesma narrativa de Marcos. Olha como Lucas descreve a situação daquela mulher. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres. Então a mulher sofria 12 anos, gastou tudo que ela tinha com os médicos, e olha como Lucas suaviza essa situação, e por nenhuma pudera ser curada. Então Lucas mostra que, de fato, a mulher sofreu 12 anos dessa enfermidade, gastou o que tinha, mas o que Lucas mostra para a gente é que ela não foi curada exatamente porque a medicina não tinha mais recurso, a medicina não tinha mais o que fazer em relação a ela. Diferente da leitura de Marcos, que dá a ideia de que procurar auxílio médico é pura perda de tempo, o que Lucas mostra é que a medicina tem os seus limites e ele, na condição de médico, deixa isso claro. A mulher gastou o que tinha, a medicina fez o que pôde fazer, mas infelizmente não pôde curá-la. Os judeus do período interbíblico, que é o período de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento, um período de cerca de 450 anos, eles tinham em alta conta a profissão de um médico. Preste atenção nesses registros de uma literatura dessa época, escrita mais ou menos entre os anos de 194 e 124 a.C. Esse texto apócrifo diz o seguinte: honra o médico por causa da necessidade, pois foi o Altíssimo quem o criou. Toda a medicina provém de Deus, e ele recebe presentes do rei. A ciência do médico o eleva em honra, ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a terra produzir os medicamentos, o homem sensato não os despreza. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica o teu coração de todo pecado. Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois sua arte é necessária. Virá um tempo
em que cairá nas mãos dele. E eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente, segundo a finalidade da vida. Quando lemos os evangelhos, observamos que Jesus tinha um conceito altamente positivo sobre os médicos, a ponto de usar a profissão deles como ilustração do seu trabalho redentor. Mateus capítulo 9, versículo 12, Jesus diz: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Lucas capítulo 5, versículo 31, Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E Marcos capítulo 2, versículo 17, é aqui que Jesus relaciona a figura do médico com a sua obra redentora. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A Bíblia em momento nenhum desaconselha o tratamento médico ou o uso de medicamentos para a promoção do bem-estar e da saúde em geral. No Antigo Testamento, lemos um texto que exemplifica bem essa afirmação que fiz. 2 Reis capítulo 20, versos de 5 a 7. Volta, é Deus ordenando a Isaías, e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Uma curiosidade: nos tempos do Antigo Testamento, um emplasto de figos era geralmente utilizado para curar úlceras e abscessos de muitos tipos. No Novo Testamento, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, parece também exemplificar o que eu disse, quando Paulo recomenda a ele, Timóteo, o uso terapêutico do vinho como um remédio para tratamento de enfermidades. A palavra diz o seguinte: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Uma última coisa que não podemos nos esquecer é que o fato de sermos cristãos genuínos não é a garantia de que seremos sempre curados. As Escrituras fazem alusão a pessoas que serviram fielmente a Deus e que mesmo assim adoeceram. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 13, dá o seu próprio testemunho. Ele diz o seguinte: e certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, Paulo diz: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Vimos o exemplo do próprio Timóteo e suas frequentes enfermidades em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. O que se pode concluir de tudo isso que foi dito até aqui? Embora a vontade de Deus seja perfeita saúde, isso não significa que a vida humana será sempre livre de toda a doença. É necessário nos colocarmos à disposição de Deus e permitir que Ele nos use para ministrar cura para a honra e glória do seu nome, segundo a sua soberana vontade. Portanto, se você recebeu dons de curar, permita que Deus seja glorificado através do uso destes dons e que seu povo seja ricamente abençoado. Continuaremos nossa abordagem sobre os dons espirituais no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.